Fala, fala, moçada! Espero que seja tudo bem com vocês, hein? Vamos iniciar hoje uma nova região do Brasil, pessoal. Vamos trabalhar a nossa região, a região sudeste do Brasil. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha aí o mapa da região sudeste, ó. Ocupa praticamente aí 11% do nosso território, tá? Formada por 4 estados, como vocês estão vendo aí, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. São só 4 estados, né, pessoal? Entre 26 do nosso país. Mas nesses 4 estados nós temos concentrados aproximadamente metade da população e aqui também é gerada metade de toda a renda do Brasil, ou seja, metade do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. É uma região, galera, vocês já estudaram um pouquinho, já conhecem, sabe que se destaca muito pela presença de indústrias, né, o forte processo de industrialização, assim como também o processo correlato, que seria a urbanização, né, então a gente observa muitas indústrias, muitas cidades. Teoricamente nós temos aí a região mais rica do Brasil, mas geração de renda não significa distribuição de renda, né, pessoal? Então é uma região também muito marcada pelas chamadas desigualdades. E eu convido vocês a analisarem essa imagem, pessoal, um olhar mais geográfico aí nessas formas que vocês estão vendo nessa foto que eu coloquei para vocês. Estão vendo aí? Essa foto, pessoal, foi tirada na cidade de São Paulo. Vamos colocar um olhar mais geográfico aí? Olha essa foto de baixo. Vejam aí, ó. Tá vendo essa linha? Estou dividindo aí a imagem em 2 planos, pessoal. De um lado nós temos o bairro do Morumbi, um bairro de classe alta lá da cidade de São Paulo, né? Um bairro de bacana, né? Lá na cidade de São Paulo. O bairro onde fica sediado o campo da equipe, né, do São Paulo Futebol Clube, né? Mas justamente ao lado nós temos a comunidade de Paraisópolis, pessoal, uma das maiores favelas do mundo. Então olha que negócio maluco, pessoal, que divide a comunidade, a favela de Paraisópolis, do bairro de classe alta do Morumbi, são muros, são alambrados, cercas elétricas, só para vocês terem uma ideia da situação, de como que você vê uma disparidade tão grande ao ponto, ó, de ver essa imagem aqui, ó. Olha lá o prédio da foto aí sendo visto do lado da comunidade, do lado mais humilde aí, pessoal. É uma paisagem um pouco diferente, né? Eu fiz questão de colocar esses 2 pontos de vista para vocês verem aí como que a coisa é bem chocante, tá? Mas nós não vamos trabalhar essa parte hoje, tá, pessoal? Não vamos trabalhar a parte da geografia humana. Hoje nós vamos calcar bastante aí na parte da geografia física, vamos conhecer as características naturais, a caracterização dessa região sudeste. Falou? Vamos começar com ele, aquele que vocês amam de paixão, galera, o relevo. E para começar com o relevo, eu vou colocar esse mapa aqui do professor Aziz Absaber, aquela classificação dele do relevo, lembra? Mapinha legal isso daí, cara, porque deixou os planaltos todos de uma cor só, as planícies todas de uma cor só, tá bem melhor do que um outro que eu trabalhei com vocês algum tempo atrás aí, né? Tá bem bacana. E a região sudeste fica onde? Fica aqui, ó. Ô, professor, mas então quer dizer que a região sudeste está sobre formas diferentes aí, está sobre unidades diferentes? Sim, né, pessoal? Vocês vão ver que a região sudeste está distribuída aí principalmente entre o Planalto Meridional e também as serras e planaltos do leste e sudeste, com uma porçãozinha ali do Planalto Central e também dessa região aí das planícies litorâneas, que o autor deu até uma exageradinha aí, porque essa planície não é tão extensa assim em direção ao interior como está aí na região do sudeste, não, né? Mas para efeito didático tá legal para a gente poder diferenciar. O que marca principalmente aí, pessoal, é esse relevo entre o Planalto Meridional e as serras e planaltos do leste e sudeste, que nós já vamos falar já, ok? O relevo da região sudeste, pessoal, é muito marcado, como eu acabei de falar para vocês agora, você tá redundante, tá? Planaltos, terras altas e grandes escarpas, ou seja, grandes declives. Quem já foi para Ubatuba, quem já foi para Santos, passou pela Serra do Mar, sabe do que eu estou falando. Quem foi já, por exemplo, para Campos do Jordão, já passou ali pela Serra da Mantiqueira, sabe do que eu estou falando também, certo? As médias de altitudes aqui da região sudeste, pessoal, são as maiores médias do país. E olha, ainda assim, ó, as maiores médias estão em torno de 500 metros. Estou falando de média, pessoal. Por quê? Porque em alguns pontos você tem as elevações. No sudeste também nós temos elevações, como é o caso do Pico da Bandeira, que é a região mais elevada da região sudeste, tá? É a área mais elevada da região sudeste. Entre ali os estados de Minas e Espírito Santo,
quase 3.000 metros de altitude, né, pessoal? 2.892 metros aí o pico da bandeira, certo? Mas de média, em torno aí de 500 metros. Ah, professor, é baixinho, mas é uma média alta comparado com o restante do país. Nós já falamos sobre isso, pessoal. As médias de altimetria do Brasil são muito baixas, certo? Ok, agora sim a gente vai trabalhar por partes, ó. Dá uma olhadinha no mapa aí. Viram? Viram a região sudeste? Olha aqui, pessoal, o chamado Planalto Atlântico, né, que o professor Aziz Absaber aí chama também de serras e planaltos do leste e sudeste, né? Pois bem, aí nós temos, pessoal, nessa nomenclatura, para vocês não confundirem, tá? O Planalto Atlântico é o professor Aziz Absaber. Serras e planaltos do leste e sudeste, nós temos aí também, principalmente, o professor Jurandir Rosa utilizando. Mas, independente da nomenclatura, tá? É importante saber a localização, por isso que eu fiz questão de colocar no mapa para vocês. É uma região de formação magmática, ou seja, rocha que veio de vulcão, né, pessoal? Principalmente granitos e gneiss. São rochas mais resistentes, são rochas que são mais fortes, então elas são mais resilientes à erosão, mas mesmo assim são erodidas, tá, pessoal? São erodidas por quê? Dá uma olhadinha nas formas, ó. Nós teremos serras e morros. O que diferencia as serras e os morros? As serras são mais pontiagudas, pessoal, enquanto que os morros são mais com topos arredondados. Onde você vê esses topos arredondados, como é o caso da segunda foto dos morros, que são os mares de morros, é porque já ocorreu um forte desgaste, o intemperismo químico aí comeu bastante, né? Ou seja, bastante chuva foi arredondando aí essas serras, né, ao ponto de se tornarem morros. Mas basicamente a diferença entre elas é essa. Serra é mais pontiagudo e os morros são mais com os topos arredondados, tá? Isso vai predominar onde vocês estão vendo essa área em azul da região sudeste. Seria a porção central e leste aí, né, da região sudeste, né? A porção central e um pouquinho mais aí pro lado direito. Falou? E o lado esquerdo? É o chamado Planalto Meridional, galera. Esse já é diferente, porque nós temos aí uma formação sedimentar, basicamente rochas areníticas, né? Arenito. Se você tem uma rocha sedimentar, pessoal, ela é mais propícia à erosão do que uma rocha magmática, né? A rocha magmática é muito mais dura. Agora, a rocha sedimentar, ela já é mais maleável, né, pessoal? É mais fácil de ser erodida, né? O arenito, ele se despedaça de uma maneira muito mais fácil, né? Ele se desgasta de uma maneira muito mais fácil, certo? Só que além também do arenito, pessoal, em algumas regiões a gente encontra os chamados derrames basálticos. O que é isso? Algumas intrusões de basalto que cravaram no meio dessas rochas sedimentares algumas rochas magmáticas, né? Porque a lava, né? O magma, há milhões de anos atrás, subiu por entre a rocha sedimentar e se resfriou ali. Então formou rocha magmática no meio de rocha sedimentar. Aí eu tenho certeza que tem aluno que vai ficar perguntando, nossa, mas espera aí, arenito basáltico, eu já vi isso em alguma aula. Sim, galera, vocês já viram quando eu mostrei essa forma aqui para vocês, que é a forma predominante onde vocês estão vendo aí essa divisão entre o vermelho e o azul. Estão vendo no mapa a divisão entre o Planalto Meridional e as serras e planaltos do leste e sudeste? Nessa linha branca entre eles, nós temos a formação que vocês estão vendo aí nessa fotografia, que é aquela forma que eu já trabalhei várias vezes com vocês, as cuestas basálticas ou cuestas arenito-basálticas, certo? Ô professor, mas onde estão as cuestas nessa foto? Aqui, pessoal, olha o detalhe que eu coloquei para vocês, ó, a cuesta, certo? São formações relativamente tabuliformes, né? Só que elas têm ali uma certa inclinação, lembra? Chapada é mais plano. Agora a cuesta você tem uma certa inclinação, mas a olho nu você quase não vê essa inclinação, porque está muito tabuliforme, e você tem uma escarpinha aí, né, pessoal? Você tem ali uma área de declive acentuado, como eu fiz questão de colocar na linha vermelha para vocês perceberem o desnível entre as áreas mais altas e as áreas mais baixas. Tudo o que está da cuesta para cima, que eu vou mostrar para vocês agora, olhem aí na imagem. Estão vendo a imagem das cuestas? Eu vou pintar para vocês, ó. Tudo isso que está vermelho, pessoal, ou seja, da cuesta para cima, já é Planalto Meridional, certo? Só que se vocês perceberem o restante da imagem que eu não pintei, é uma área de rebaixo. É o que nós chamamos aí de depressão periférica paulista. Depressão porque realmente é a área mais baixa em relação ao seu entorno. Você vai perceber que todo esse entorno dele está mais alto, que é o Planalto Meridional, né? E você tem a depressão periférica bem mais baixo do que o seu entorno. Eu fiz questão de pintar na cor verdinha para ficar fácil de vocês visualizarem, certo? Moçada,
só por curiosidade, tá? Essa foto aí foi eu mesmo que tirei, tá? É o morro ali do Facão, também chamado de Morro do Fogão, né? Alguns chamam de Morro do Facão e outros de Morro do Fogão. Se você pesquisar no Google, você vai ver que tem os dois. Fica ali no alto da cuesta, em Itirapina. Nessa imagem não dá para perceber, mas logo abaixo da cuesta nós temos Charqueada, e 25 quilômetros de Charqueada nós temos Piracicaba. Então essa foto que eu tirei aí, ó, foi tirada questão de 40 quilômetros aqui da cidade de Piracicaba. Uma vista maravilhosa como essa que vocês estão vendo aí, certo? Aí você vai me perguntar, pô, por que formou isso daí? Então, pessoal, é ação erosiva, né? A cuesta, ela é toda festonada, né? Ela tem curvas, ela vai sendo... vai sofrendo um processo de desgaste, um processo de intemperismo, e ela vai afastando. São os recuos ali das vertentes que nós já estudamos em aulas passadas, né? A erosão vai comendo aos poucos aí, e essa cuesta ela vai afastando, ela vai afastando, ela vai afastando. Como que isso é percebido hoje? Por meio dos chamados morros testemunhos. Que? Dá uma olhada nisso, ó. Aqui nós temos um morro testemunho, pessoal. O morro testemunho, o próprio nome já diz, ele testemunha que há milhões de anos atrás, todo o relevo era formado por aquela rocha que vocês estão vendo aí no morro testemunho. Isso foi sendo desgastado, só que isso daí sobrou. Então isso daí é a maior prova de que o relevo anteriormente ali era de rochas areníticas, né? E hoje você quase não tem nada, né? Sobrou só aquele morrinho que vocês estão vendo no meio. Esse morro aí é chamado de Morro do Cuscuzeiro, pessoal. Fica em Analândia, também muito próximo aqui de Piracicaba, questão aí de 60 quilômetros de Piracicaba, tá? Então nós temos aí os morros testemunhos. Por quê? Porque conforme a erosão vai afastando, vai comendo esse paredão da cuesta, às vezes pode acontecer de sobrar alguma área aí que a base sedimentar, as rochas são um pouquinho mais resistentes, ele sobra no relevo. É daí que vem o nome de morro testemunho, que nós já trabalhamos em outras aulas também com a nomenclatura de Inselbergs, certo? Também está correto. Inselberg e morro testemunho é a mesma coisa, beleza? Bora então pro próximo, ó. Relevo do estado de São Paulo, só uma geralzinha para vocês saberem como é que funciona o estado de São Paulo, galera. Vocês têm esse mapa aí, certo? Das unidades do relevo e a estrutura geológica do estado de São Paulo. Esse corte que vocês estão vendo de fora a fora no estado, se nós fizéssemos um perfil topográfico, ele seria assim, ó. Estão vendo? Vamos dividir aí, pessoal. Eu vou usar exatamente as mesmas cores para ficar mais fácil, tá? Planalto arenito-basáltico, que é em cima da cuesta, né? Número 1. Nós temos a seguinte imagem, ó. Essa foto aí foi tirada próxima de São José do Rio Preto. Você já percebe que esse planalto ele é bem suavizado, pessoal. Não tem quase desnível, certo? Formação sedimentar, ok? Número 2, galera. Olha lá no perfil, ó. A depressão, que no mapa, inclusive, também está em vermelho. Por isso que eu usei a mesma cor, certo? A depressão periférica, eu já mostrei a foto para vocês agora há pouco. Essa área de rebaixo em relação ao entorno, certo? Número 3, galera, que no mapa está na cor amarela, ó, o Planalto Cristalino Atlântico, ou Planalto Atlântico, ou também chamado de Planalto Oriental, que no mapa anterior era Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Meu Deus, quantas nomenclaturas, né? Você já percebe que é diferente, pessoal. Ó, pega toda aquela porção ali onde fica São Paulo capital, Atibaia, Campos do Jordão. Quem aqui já foi para São Paulo já deve ter percebido na rodovia, né, pessoal? Conforme vai chegando lá, vai aparecendo um monte de morro, né? É o Planalto Oriental ou Planalto Atlântico. E lá no litoral, número 4, ó, nós temos aí no mapa as chamadas baixadas litorâneas, né, ou bacias sedimentares litorâneas. Como que eu observo essa bacia sedimentar? Galera, olha essa foto que eu coloquei de Caraguatatuba aí para vocês verem, ó. Você tem o mar e depois que termina o mar ainda é planinho, tá vendo? Ó, é uma área de planície para depois ter um morro lá atrás, que é o Planalto Atlântico. Tá vendo o Planalto Atlântico no fundo da foto ali, ó? Olha a quarta foto que eu coloquei, ó, logo aqui embaixo, ó. Ó, baixadas litorâneas e bacias sedimentares. Termina o mar, tem a planície litorânea, que seria a planície sedimentar. Você percebe que é planinho. Só que lá no fundo tem o quê? O Planalto Atlântico, que na cor do mapa aí seria o amarelo, tá? Você pode olhar tanto no perfil aí de baixo como no mapa. Os dois estão em amarelo, ok? Pois bem. Hidrografia, pessoal. Nós temos então uma região formada por muitos morros aqui no sudeste, então o predomínio é dos chamados rios de planalto. São rios que se originam em terras altas, tem muitas corredeiras, tem muitas cachoeiras e, consequentemente, para nossa alegria, um grande potencial hidrelétrico. Que assim seja, né, pessoal? Porque a região sudeste é aquela que tem a maior demanda, né? Seja de pessoas e seja de indústrias, né? Onde nós mais temos pessoas e indústrias no país. Nós necessitamos muito de hidroeletricidade, né, pessoal, aqui nessa região, certo? Perfeito? Só que em compensação, né, pessoal, nós não temos aí rios tão facilmente navegáveis.
né? Esse é um problema, né? Porque a maior parte dos nossos rios são rios de planalto. Como é que funciona as nossas bacias? Dá uma olhada no mapa aí que eu vou fazer um esquema legal com vocês aí, pessoal. Ó, tô seguindo aí, ó, os topos de morro, tá? As áreas mais elevadas da região sudeste. Basicamente, nós temos 4 grandes bacias, né, pessoal? Ou 4 grandes compartimentos de bacias hidrográficas, né? O número 1 é a bacia do São Francisco, galera. Nasce aqui na Serra da Canastra, viram só o pontinho que eu coloquei, praticamente no estado de São Paulo, e corre por Minas Gerais para ir pela Bahia e correr pelo restante do Nordeste, tá? Passando até pelo Sertão. O número 3 é a bacia do Leste. Nós não temos, assim, um rio principal, né, pessoal? Mas temos rios importantes, como é o Jequitinhonha, como é o caso do Rio Doce, que sofreu muito lá com aqueles desastres lá nas áreas de mineração, né? Infelizmente, né? Mariana, né? Brumadinho, foram, infelizmente, não vamos dizer acidentes, né, pessoal? Porque sabia-se do risco, né? Mas foi uma fatalidade realmente muito chata, né? Muito cruel. Nós temos também aqui, pessoal, no número 4 aí, ó, a bacia do Sudeste, sendo que o principal rio é o rio do Paraíba do Sul, né? Aquele rio que passa próximo de Aparecida, né? No Vale do Paraíba. Recebe até o nome essa parte do estado de São Paulo por causa disso, né? Vale do Paraíba do Sul. E a grande bacia do Sudeste, pessoal. A bacia do Rio Paraná. Vocês vão perceber, ó, que o Rio Paraná, olha lá, olha no mapa, perto da setinha vermelha, estão vendo? Pum! Ele se forma da junção aí do Rio Paranaíba com o Rio Grande. É dali para frente que você tem o chamado Rio Paraná, que eu dei o destaque aqui agora. Toda essa turma que vocês estão vendo aí, pessoal, todas vão desaguar de algum jeito, de maneira direta ou indireta no Rio Paraná. Inclusive o Rio Piracicaba, que deságua no Rio Tietê, que vai desaguar também no Rio Paraná. Depois vocês vão ver no mapa aí com mais calma, vocês vão conseguir achar aí o Rio Tietê. Falou? Pois bem, pessoal, quando nós falamos ainda de hidrografia do Sudeste, não nos esqueçamos que boa parte do estado de São Paulo e também do estado de Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, estão sobre o chamado Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce em formações sedimentares do mundo, sendo que algumas cidades do estado de São Paulo utilizam já a água do Aquífero Guarani, como é o caso, se eu não me engano, de São José do Rio Preto, como é o caso de Olímpia, Votuporanga, entre outras, lá no oeste paulista, ok? E o clima, professor, da região sudeste, olha esse mapa de clima aí, pessoal. Basicamente, nós temos predomínio de climas tropicais pela localização, né, galera? Altas temperaturas, não varia tanto. De vez em quando esfria, sim, uma vez ou outra pode acontecer, pessoal, mas na média você tem uma variação muito pequena, né, em torno aí de 6 graus apenas, né? Chuva normalmente abundante, principalmente ali entre os meses de verão, né, que seria de outubro a março, sendo que nós temos uma estiagem aí de abril a setembro, certo? Então nós vamos perceber o que, pessoal? Uma forte presença da chamada tropicalidade, mas tem exceção. Olha o mapa aí. Olha onde está escrito São Paulo, estão vendo? Pum! Olha aí, pessoal. Essa regiãozinha do sul do estado de São Paulo é uma região de clima subtropical. E, professor, mas clima subtropical não é só no sul? Não, pessoal. O sul do estado de São Paulo também é subtropical por causa disso, ó. Ele está ao sul do Trópico de Capricórnio. Então você tem aí uma porção de subtropical. Agora o restante é tudo clima tropical, galera. Seja ali o clima tropical típico, na maior parte de Minas Gerais, que vocês estão vendo aí, ou no oeste de São Paulo, ou tropical litorâneo, que vocês observam pegando toda a fachada do litoral, e até mesmo o semiárido. O norte de Minas Gerais, pessoal, é clima semiárido. É clima muito parecido ali com o sertão nordestino. É o chamado Vale do Rio Jequitinhonha, né, por exemplo, tá? Então você tem clima semiárido. Só que o predomínio, galera, não tem como deixar de falar, né? É o chamado tropical de altitude. Pela classificação do autor da apostila, pessoal, até mesmo Piracicaba estaria incluída aí no chamado tropical de altitude. Conserva todas as características do tropical, né? Vocês podem observar por esse climograma, né? Mais chuvas no começo do ano e no final do ano, né? Chuvas de outubro a março, junto aí às maiores temperaturas, né? Chuva no verão. Em compensação, no meio do ano, você tem uma queda acentuada da temperatura. Consequentemente, também tem uma estiagem, certo? Você tem uma estiagem também no meio do ano. Então, o tropical de altitude, ele tem muita coisa parecida do tropical. Só que as altitudes favorecem temperaturas um pouco menores, né, pessoal? Então, as médias são inferiores a 22 e o mês mais frio tem média menor do que 18, tá? O que entra muito na classificação do Köppen, que nós já estudamos em outras aulas, certo? E essas áreas mais elevadas podem ocorrer também, por exemplo, geadas. Neve, pessoal, na região sudeste não rola, tá? Pelas condições de tempo atmosférico, climáticas e localização geográfica.
mas a gente pode ter geadas, isso é muito comum nas áreas mais elevadas e pode ser muito observado, por exemplo, entre São Paulo e Minas Gerais, onde nós temos a cidade de Campos do Jordão, certo? Temos que lembrar que essa região sudeste aí, ela é principalmente influenciada por duas massas de ar, né, pessoal? A chamada massa polar atlântica, estão vendo ali? Que ela adentra nesse sentido pelo sudeste, né? E também a massa tropical atlântica, que entra aqui pelo litoral, ok? Só que detalhe, né, pessoal? A massa polar atlântica é uma massa fria, a tropical atlântica é uma massa quente. Então é muito comum, por exemplo, no litoral, você ter ali, ó, onde eu marquei, chuvas frontais, né? Encontrou massa de ar quente com massa de ar frio, ainda associado a um monte de umidade que está vindo do oceano, é chuva, amigão, não tem nem o que falar, certo? Por isso que chove muito aí nesse litoral, tá aí Ubatuba para comprovar isso, certo? E conforme essa massa polar atlântica ela vai entrando, pessoal, ela vai trazendo frio mesmo. É ela que deixa aquela temperatura gelada, né? Aquela temperatura baixíssima, aqueles dias gelados aqui em Piracicaba na época do inverno. É ela que deixa temperaturas negativas, por exemplo, em Campos do Jordão, ok? E a tropical atlântica, galera? A tropical atlântica ela vai ocasionar bastante chuva no litoral e quando ela chega até o interior, como é o caso de Piracicaba, pode acontecer, ela já chega desprovida de umidade. Então, para nós, ela chega só na forma de vento, tá? Literalmente, vento. Alta pressão, temperatura amena. Então, você não tem chuvas oriundas aí da massa tropical atlântica aqui no sudeste, ok? Perfeito? Só na região do litoral, ok? Pois bem, e a vegetação? Galera, o autor não foi muito feliz na escolha da paleta de cores, né? Escolheu umas cores estranhas para fazer a vegetação aí da região sudeste, mas eu já vou mostrar para vocês qual é qual, tá? Aqui, ó, predomínio no estado de Minas Gerais e boa parte do estado de São Paulo do cerrado. Temos Mata Atlântica em toda a fachada próxima ao litoral, mas eu fiz questão de destacar essa ponta do estado de São Paulo, pessoal, porque poucos alunos sabem que a Mata Atlântica se estendeu até lá, mas se estendeu sim, tá? Em algumas áreas até ainda está um pouquinho conservada, certo? Nós temos mata de araucária no sul de São Paulo, onde eu já falei para vocês que é clima subtropical, então as temperaturas são menores, favorecem aí a formação dessa floresta subtropical, que seria a mata de araucárias. Nós temos a caatinga, pessoal, coincide com a área de clima semiárido que eu acabei de mostrar no mapa de clima para vocês, tá? No litoral, muito comum a chamada vegetação litorânea de mangue, em algumas áreas podendo ser encontrado também restinga, mas em menor quantidade, tá? Nós temos mais aí o mangue no litoral, principalmente do Espírito Santo, e depois Rio de Janeiro e São Paulo, lembrando que Minas Gerais não tem praia, se algum amiguinho falar que foi em alguma praia de Minas Gerais, ele está te trolando, certo? Minas Gerais não tem litoral, pessoal. E para finalizar, nós temos os chamados campos de altitude, são as áreas realmente mais elevadas do sudeste, pessoal, e nós temos uma vegetação um pouco mais rasteira, né? Por isso que é chamada aí de campos de altitude. Só lembrando, pessoal, a vegetação sempre vai acompanhar os aspectos climáticos. Se você comparar esse mapa agora e dar um pause depois no vídeo e voltar no mapa anterior, você vai ver que coincide muito, tá? Clima e vegetação, porque a vegetação é completamente dependente aí dos aspectos climáticos, certo? Você vai me perguntar, professor, e Piracicaba? Galera, Piracicaba está numa área muito louca de transição, né? Piracicaba estaria numa área de contato entre Cerrado, Mata Atlântica e até um pouco de campos de altitude, tá? Campo de altitude já é um pouquinho mais longe, mas numa área de transição aí entre Cerrado e Mata Atlântica. Falou? Moçada, chega por hoje, muita informação já. Quem ficou com dúvida, volta, assiste de novo, pausa, faz anotações, grifa a apostila e eu estou à disposição de vocês. Falou? Abraço, moçada, até a próxima!